Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 19. Estou te saudando da minha quinta de momento. Oxalá estejas de boa saúde espiritual. Isto é, oxalá os deuses te sejam todos propícios, pois não pode deixar de gozar do favor benevolente dos deuses. Quem consegue estar em paz consigo mesmo. Não tomes em consideração, de momento, a crença por alguns partilhada de que cada um de nós foi colocado sob a tutela particular de um Deus, não de um Deus de primeira ordem, é evidente, mas de um daqueles deuses de segunda classe a quem Ovídio chama a plebe divina. Não ligues a essa crença sem, no entanto, te esqueceres de que eram estoicos, os nossos maiores que a possuíam. A cada ser humano, de fato, eles atribuíram ou o seu gênio ou a sua Juno. Mais tarde veremos se os deuses se podem permitir o encargo dos negócios de cada um de nós. Por agora, quero que metas bem na ideia que, quer beneficiemos de proteção particular, quer estejamos entregues a nós próprios e à fortuna, não é possível lançares a alguém uma imprecação mais terrível do que desejares-lhe que esteja de mal consigo próprio. Não há, de resto, razão para desejares alguém que consideres digno de punição, que os deuses lhe sejam hostis. Esse alguém pode contar, isso te garanto, com a hostilidade divina, mesmo se aparentemente beneficia do seu favor. Põe a tua inteligência em ação, observa como é, na realidade, a nossa vida, e não o que dizemos ela ser, e verificarás que muitos males nos são mais benéficos do que prejudiciais. Quantas vezes um pretenso desastre não foi a causa inicial de uma grande felicidade? Quantas vezes também uma conjuntura saudada com entusiasmo não constituiu apenas um passo em direção ao abismo, elevando um pouco mais ainda alguém em posição eminente, como se em tal posição pudesse estar certo de cair dela sem risco. A própria queda, aliás, não tem em si mesma nada de mal, se tomares em consideração o limite, para lá do qual a natureza não pode precipitar ninguém. Está bem perto de nós o termo de tudo quanto há. Está bem perto, garanto-te, o limite desta existência donde o venturoso se julga expulso e o desgraçado liberto. Nós aqui, ou por esperanças ou por receios desmesurados, a fazemos mais extensa do que realmente é. Se agires com sabedoria, medirás tudo em função da condição humana, e assim limitarás o espaço, tanto das alegrias como dos receios. Vale bem a pena privarmos-nos de duradouras alegrias, a troco de não sentirmos duradouros receios. Por que motivo procuro eu restringir este mal que é o medo? É que não há razão válida para temeres o que quer que seja. Nós, isso sim, deixamo-nos abalar e atormentar apenas por vãs aparências. Nunca ninguém analisou o que há de verdade
no que nos aflige, mas cada um vai incutindo medo nos outros. Nunca ninguém se atreveu a aproximar-se do que lhe perturba o espírito e averiguar a natureza real e fundamentada do seu medo. Daqui resulta o crédito que se dá a um perigo inexistente que mantém a sua aparência, porque ninguém o contesta a sério. Basta que nós decidamos abrir bem os olhos para verificarmos como é diminuto, incerto e inofensivo aquilo que receamos. A confusão dos nossos espíritos corresponde perfeitamente à descrição de Lucrécio. Tal como as crianças, no meio da escuridão, tremem com medo de tudo, assim nós tememos em plena luz. Pois bem, não seremos nós mais insensatos do que as crianças, nós que tememos em plena luz. A verdade, porém, Lucrécio, é que nós não tememos em plena luz. Criamos sim trevas a toda a nossa volta. Não somos capazes de distinguir o que é bom e o que é mal. Passamos toda a vida a correr, a tropeçar às cegas, e nem por isso somos capazes de parar ou de tomar atenção onde pomos os pés. Estais a imaginar como é coisa de loucos andar a correr no escuro. Valham-me os deuses, não conseguimos mais nada senão termos de regressar de mais longe, sem saber para onde nos dirigimos. Continuamos teimosamente a caminhar para onde o instinto nos leva. No entanto, se o quisermos, poderá fazer-se luz em nós. De um único modo, adquirirmos o conhecimento das coisas divinas e humanas, um conhecimento interiorizado e não meramente superficial. Meditarmos nessas ideias já adquiridas, comprovarmos a sua validade pela nossa própria experiência, investigarmos o que é bom e o que é mal, e a que coisa se atribui falsamente um ou outro destes adjetivos, averiguarmos em que consiste o bem e o mal éticos, e, finalmente, o que é a providência. E não ficará por aqui o campo aberto à inteligência humana. Somos atraídos a lançar os olhos para lá do universo, a ver por onde ele se dirige, donde proveio, e qual o termo para onde caminha velozmente este nosso mundo. Nós, todavia, afastamos o espírito desta contemplação divina para o rebaixar ao vil serviço da avareza. E esquecemos o universo e os seus limites, bem como os deuses que o governam e movem, para nos dedicarmos a perfurar a terra e a dela extrair o que só nos faz mal, insatisfeitos com o que a terra espontaneamente nos oferece. Tudo quanto era realmente bom para nós, a divindade que nos deu o ser, pô-lo à nossa mão, não esperou pelas nossas pesquisas para no-lo oferecer. Em contrapartida, enterrou bem fundo tudo que é nocivo. Só temos que nos queixar de nós mesmos. Nós é que arrancamos violentamente da terra o que a natureza lá escondeu, e isso será a causa da nossa ruína. Entregamos o espírito ao prazer, quando a cedência ao prazer é a origem de todos os males. Entregamo-nos à ambição da glória e a outros impulsos igualmente ilusórios e inúteis. Que posso eu agora aconselhar-te a fazer? Nada de inédito, pois não se trata de procurar remédios para novas doenças. Apenas isto, antes de mais nada, aprende a fazer tu próprio a distinção entre o necessário e o supérfluo. O necessário tê-lo-ás sempre à mão, ao passo que o supérfluo exigirá de ti um contínuo e total empenhamento. Não tens muito de que te orgulhar, pelo fato de renunciares com desprezo aos leitos dourados ou aos móveis talhados em pedras valiosas. Desprezar o supérfluo. Onde está a virtude? Admira-te a ti próprio, isso sim, quando conseguires desprezar o necessário. Poderes viver sem Fausto, digno de reis, não sentires vontade de comer um javali,
de 1000 libras de peso, ou uma travessa de línguas de flamingo, ou outras monstruosidades de uma gastronomia que se enjoa com o animal inteiro e apenas escolhe certas partes de cada bicho. Não penses que isto é uma grande coisa. Eu admirar-te-ei, sim, quando fores capaz de desprezar o pão de segunda, por estares convencido de que, em caso de necessidade, a erva tanto serve para o homem como para o animal, por teres a certeza de que os rebentos das árvores servem muito bem para encher um estômago que atulhamos de iguarias preciosas, como se todas elas lá ficassem para sempre. Não são precisos requintes para o encher. Que diferença faz o que lá se mete se tudo quanto lá entra é para sair depois? Gostas de ver à tua frente peças de caça ou frutos do mar. Uns sabem ter tanto melhor, quanto mais frescos te chegam à mesa. Outras, se à força de serem engordadas artificialmente, escorrem gordura por todo lado a ponto de quase lhes rebentar a pele. Enche-te de prazer o virtuosismo com que são preparados. Mas, Deus meu, todos estes manjares rebuscados e condimentados se transformam numa massa indistinta e repugnante quando se acumulam no estômago. Para desprezar o prazer da mesa, nada melhor do que ver em que se transformam os alimentos. Ainda tenho na ideia estas palavras que Átalo pronunciou perante a admiração geral. Durante muito tempo deixei-me fascinar pela riqueza. Ficava de boca aberta quando via aqui ou ali o brilho de objetos preciosos, imaginando que o seu valor intrínseco correspondia à aparência exterior. Um dia assisti à exibição em cortejo 2 preciosos tesouros de Roma, peças cinzeladas em ouro e prata e em materiais mais preciosos ainda do que o ouro e a prata, obras de cores preciosamente variegadas, tecidos importados de regiões para lá das nossas fronteiras, mais longínquas do que os povos nossos, diretos vizinhos. Aqui uma multidão de escravos, além de escravas, todos admiráveis quer pelos adornos que traziam, quer pela sua própria beleza, e tantas outras coisas que a fortuna do império, no seu apogeu, decidiu passar em revista. Para que serve tudo isto? Exclamei eu, senão para excitar ainda mais as já violentas ambições dos homens. Para que serve toda esta ostentação de riqueza? É para aprender o significado da avareza que toda esta multidão aqui afluiu. Por mim, garanto, saio daqui com menos desejos do que quando cheguei. Fiquei cheio de desprezo pela riqueza, não tanto por ser supérflua, como por ser ridícula. Não vês tu, como no espaço de poucas horas, todo o aparatoso cortejo desfilou, mesmo em marcha lenta e compassada. Havemos nós de levar a vida inteira ocupados num exercício que nem deu para encher um dia completo. Ainda me ocorreu outra ideia. Estas preciosidades pareceram-me tão supérfluas para os seus possuidores como supérfluas eram para os espectadores do cortejo. Isto é precisamente o que digo a mim próprio, sempre que me cai diante dos olhos alguma semelhante exibição de luxo, quando deparo com um palacete suntuoso, um adornado batalhão de escravos ou uma liteira transportada por esbeltos carregadores. Porque toda essa admiração embasbacada não passa de aparato. Todas estas coisas nós vemos-las sem as possuir, agradam-nos, mas são transitórias. Atenta de preferência na riqueza genuína, aprende a contentar-te com pouco e repete com entusiasmo a máxima que diz que, se tivermos água e farinha, podemos rivalizar com a felicidade de Júpiter. Digo-te mesmo mais, rivalizemos com ele, mesmo que as não tenhamos. Tão imoral é fazer depender a felicidade do ouro e da prata, como da água e da farinha. Mas como sobrevivo eu,
sem uma coisa nem outra. Queres que eu te diga qual remédio para a miséria? A fome se encarrega de pôr fim à fome. Que diferença faz, afinal, se são imoderados ou exíguos os desejos de que te fazes escravo? Que importância tem a quantidade dos bens que a fortuna te nega? Até mesmo a água e a farinha dependem de uma vontade exterior a ti. O homem livre não é aquele sobre quem pouco poder tem a fortuna, mas sim o que escapa totalmente ao seu poder. É assim mesmo, terás de despojar-te de todo o desejo, se quiseres rivalizar com Júpiter, que não conhece desejo algum. Esta lição que Átalo nos deu a nós, e a natureza dá a todos os homens. Se te dispuseres a meditar assiduamente nela, conseguirás ser feliz, em vez de parecê-lo, e sê-lo aos teus próprios olhos, e não aos dos outros. Perguntaste-me qual o termo latino para designar o sofismata. Muitos autores tentaram impor-lhes o nome, mas nenhum vingou. Talvez porque, tal como a coisa não nos era familiar, nem estava nos nossos hábitos, também ao nome se ofereceu resistência. De qualquer modo, o termo que se me afigura mais adequado é o usado por Cícero, cauilationes. Quem se entrega à respectiva prática, sem dúvida será capaz de arquitetar argumentos cheios de agudeza, mas sem qualquer utilidade para a sua vida, já que se não torna mais enérgico, mais moderado ou mais elevado por isso. Em contrapartida, quem fizer da filosofia uma terapêutica, tornar-se-á forte de espírito, cheio de autoconfiança, atingirá uma altura inigualável e tanto maior quanto mais dela nos aproximamos. É o mesmo que sucede com as grandes montanhas, cuja elevação é menos evidente quando as vemos ao longe. Ao aproximarmos-nos, reparamos como é íngreme o acesso até ao cume. Do mesmo modo é, caro Lucílio, filósofo verdadeiro, em atos, não em palavras, situa-se num cume, imponente, majestoso, dotado de autêntica grandeza. Não se ergue, nem anda em bicos de pés, à maneira daqueles que procuram disfarçar a sua estatura e parecer mais altos do que são. O filósofo contenta-se com a sua grandeza, e como se não contentaria, ao ter se elevado a um ponto que a mão da fortuna não atinge. Por isso mesmo, ele supera a condição humana e permanece idêntico a si mesmo, em qualquer situação, quer a sua vida decorra sem problemas, quer sofra flutuações, quer singre entre adversidades e perigos. Uma tal firmeza não a podem proporcionar aqueles capciosismos de que acima falava. São uma brincadeira do espírito, sem a mínima utilidade, que fazem a filosofia descer da sua altura até ao chão. Não te proíbo que, ocasionalmente, te dediques a eles, mas apenas quando quiseres estar sem fazer nada. Eles têm, no entanto, este gravíssimo inconveniente: provocam um inegável prazer e detêm fixo neles o espírito pela sua aparente sutileza. Entretanto, há uma tão grande massa de questões a abordar, tal que a custo uma vida inteira chega para se aprender este único ponto: o desprezo pela vida. Então, e a condução da nossa vida? Perguntarás. Isso é uma segunda fase da tarefa. Não pode conduzir bem a sua vida quem não tiver aprendido a desprezá-la. Gostaria imenso que esse teu amigo se decidisse a aceitar a formação cultural e moral que tu desejas para ele, só que ele já está duro demais para isso. Melhor dizendo, e isto até torna as coisas mais difíceis, ele já está demasiado amolecido, sem forças devido aos maus hábitos que há muito contraiu. Vou dar-te um exemplo, colhido na minha experiência prática. Não é qualquer videira que aguenta um enxerto. Se é velha já e carcomida,
se demasiado doente e frágil, ou rejeita o ramo enxertado, ou então não o alimenta, nem o deixa colar a si, nem se adapta à qualidade natural do enxerto. Por isso, costumamos cortar a parte que está acima da terra para que, se o enxerto não resultar, possamos fazer uma segunda tentativa, aplicando desta vez na parte que ficou enterrada. Este homem que me recomendas na tua carta não tem a mínima energia, de tanto se ter abandonado aos vícios. Tornou-se simultaneamente mais fraco e mais endurecido. Não consegue aceitar como guia a razão, nem fazê-la frutificar em si, mas ele está cheio de vontade. Não te convenças disso. Não digo que ele te esteja a mentir. Pode estar sinceramente convicto do seu desejo. Anda irritado agora com a sua libertinagem, mas não tardará muito a reconciliar-se com ela. No entanto, ele afirma que a vida que leva o desgosta. Não digo o contrário. Quem se não desgosta? Os homens amam e odeiam ao mesmo tempo os próprios vícios. Por isso, só me pronunciarei, em definitivo, sobre o teu amigo quando ele me der garantias de que criou horror à libertinagem. Por enquanto, há entre ambos apenas um arrufo. Pedes-me que te escreva a expor a minha opinião sobre mais um problema debatido pelos nossos mestres estoicos, a saber, se a justiça, a coragem, a prudência e as demais virtudes são ou não seres animados. Caro Lucílio, com estes sutis raciocínios, não conseguimos mais do que dar a aparência de exercitar o engenho com bagatelas e empregar os nossos ossos em discussões totalmente estéreis. Vou, no entanto, satisfazer o teu desejo e expor a opinião da nossa escola sobre o assunto, mas declaro-te desde já que a minha opinião pessoal é diferente. Entendo mesmo que só os gregos é que se podem permitir o luxo de certas discussões. Vamos lá, então, ver quais são estes problemas que ativaram os antigos pensadores, ou talvez, melhor dizendo, que os antigos pensadores ativaram. É ponto assente que a alma é um ser animado, pois é ela que faz de nós seres animados, e é do nome da alma que vem até a designação de animais. Ora, a virtude não é outra coisa senão a alma dotada de uma determinada conformação. Logo, a virtude é um ser animado. Por outro lado, a virtude realiza uma ação. Ora, nada pode agir se não tiver movimento próprio. Se a virtude tem movimento próprio, faculdade exclusiva dos seres animados, é porque é um ser animado. Se a virtude é um ser animado, objeta-se, ela própria possui em si mesma a virtude, porque não há de possuí-la. Assim como o sábio realiza tudo através da virtude, também esta o faz através de si própria. Nessa ordem de ideias, prossegue a objeção. Todas as artes, todos os nossos pensamentos, todos os nossos conhecimentos serão seres animados. Consequentemente, no espaço limitado do nosso espírito, habitarão muitos milhares de seres animados. Cada um de nós, ou será ao mesmo tempo muitos seres animados, ou conterá dentro de si muitos seres animados. Queres saber como se pode responder a esta objeção? Dizendo que cada uma das coisas mencionadas será um ser animado, mas sem que formem um conjunto de seres animados. Como é isso? Eu explico, mas tens de aplicar toda a atenção e sutileza de que fores capaz. Cada ser animado deve possuir uma substância individual, mas todos eles possuem apenas uma alma. Por isso podem ser vistos cada um deles como um ser, mas não podem formar uma multiplicidade de seres. Eu, por exemplo, sou um ser animado e sou um homem, sem que, no entanto, possas dizer que eu sou dois seres, porque para eu ser dois, teria cada um deles de estar separado do outro. Por outras palavras, dois seres só podem ser tomados como de fato dois seres se forem completamente independentes um do outro.
Tudo quanto é múltiplo dentro da unidade participa da natureza do uno e, portanto, é uno. A minha alma é um ser animado, eu sou um ser animado. No entanto, não somos dois seres. Por quê? Porque a minha alma é uma parte de mim. Um ser só será contado como um indivíduo se subsistir individualmente. Enquanto for uma parte de outro ser, não poderá ser considerado como um ser à parte, pela simples razão de que, para ser um ser à parte, teria de possuir uma individualidade própria, completa, fechada sobre si mesma. Já atrás te declarei que a minha opinião é diversa, porquanto, se aceitar esta tese, teremos de admitir que não apenas as virtudes são seres animados, mas que, igualmente o são os vícios e as paixões, tal como a ira, o medo, a dor, a desconfiança. E não ficará por aqui. Serão seres animados ainda, todas as nossas frases e todos os nossos pensamentos. Ora, esta consequência é inaceitável, uma vez que aquilo que deriva do homem não é, só por isso, um homem. Então, o que é a justiça? Perguntam. A justiça é a alma conformada de uma determinada maneira. Nesse caso, se a alma é um ser animado, também a justiça o é. De modo nenhum. A justiça é apenas uma certa conformação da alma, uma certa energia. A mesma alma pode assumir diversos aspectos sem que, pelo fato de agir em variado sentido, se tornem outros tantos seres animados. Aquilo que é realizado pela alma não é só por isso um ser animado. Se a justiça, a coragem e as restantes virtudes são seres animados, como é que as coisas se passam? Deixam de ser, de vez em quando, seres animados, voltam depois a sê-lo de novo, ou são-no sempre. As virtudes nunca podem deixar de ser virtudes. Logo, na nossa alma, terão de agitar-se seres animados em quantidades enormes, enormíssimas mesmo. Não são em grande quantidade, dir-se-á, porquanto dependem de um único ser, a alma, de que são partes constitutivas. Quer dizer, imaginemos que o aspecto da alma é semelhante ao da hidra, de muitas cabeças que lutam e atacam, cada uma por seu lado. Na realidade, cada uma dessas cabeças não é um ser animado, mas apenas a cabeça de um ser animado. A própria hidra, essa sim, é que é um ser animado. Ninguém diz que o leão ou a serpente, que formam a quimera, são seres animados distintos, mas apenas partes constitutivas de um ser. Ora, cada parte não constitui um ser animado, o que é que pode levar a concluir que a justiça é um ser animado. A justiça age e é útil. O que age e é útil possui movimento, e tudo quanto possui movimento é um ser animado. Isso é verdade se tiver movimento próprio, mas a justiça carece de movimento próprio, apenas tem o que lhe é transmitido pela alma. Todo ser animado é, até morrer, aquilo que foi desde o início. Até morrer, o homem continuará homem, o cavalo cavalo e o cão cão. Nenhum pode transformar-se em coisa diferente do que era. Aceitemos por hipótese que a justiça, isto é, a alma, conformada de uma certa maneira, é um ser animado. Ora, também a coragem, isto é, a alma conformada de uma determinada maneira, é um ser animado. Mas qual alma? Aquela que ainda há pouco era justiça? Se mantém com a conformação do primeiro ser animado, não lhe é possível assumir a conformação de outro ser animado, mas terá de continuar com a conformação que assumiu de início. Além disso, uma só alma não pode pertencer simultaneamente a dois seres animados, quanto mais a vários. Se a justiça, a coragem, a moderação e as demais virtudes são seres animados, como é possível que tenham uma só alma? Ou cada uma tem de ter a sua alma, ou então não são seres animados. Um só e mesmo corpo não pode pertencer em simultâneo a dois seres animados.
Até os mestres da escola o admitem. Ora, qual é o corpo da justiça? A alma. E o corpo da coragem, qual é? A mesma alma. Mas vimos que o único corpo não pode pertencer em simultâneo a dois seres animados. É que a mesma alma, dizem, ora assume a conformação da justiça, ora a da coragem, ora a da moderação. Isso seria viável se, quando houvesse justiça, não existisse coragem, ou se, quando houvesse coragem, não existisse moderação. O que se verifica, porém, é que todas as virtudes existem em simultâneo. Como é, então, que cada virtude é um ser animado se a alma é só uma, e se a alma não pode originar mais do que um único ser animado? Em conclusão, nenhum ser animado é parte de outro ser animado. Ora, a justiça é uma parte da alma, logo, não é um ser animado. Parece-me bem que não estou fazendo outra coisa senão perder tempo com uma coisa evidente, com um problema mais digno de repúdio do que merecedor de discussão. Não existem dois animais exatamente iguais. Se os observarmos a todos, um por um, verificaremos que cada um tem uma cor, uma configuração e um tamanho peculiares. Entre os vários aspectos que nos fazem admirar o engenho do divino artífice, parece-me ser de incluir também este, na imensa multiplicidade da natureza. Nunca ele repetiu o mesmo esquema, mesmo seres que parecem idênticos, revelam-se distintos se os compararmos bem. Criou inúmeros tipos de folhas, não há nenhuma que não tenha sua forma individual. Criou inúmeras espécies de animais, não há dois que tenham as mesmas proporções. Há sempre alguma diferença entre eles. Teve a preocupação de que todos os seres individuais tivessem diferenças que os distinguissem claramente. Ora, todas as virtudes, dizeis vós, são idênticas, logo não são seres animados. Todo ser animado age por si próprio. A virtude, contudo, não faz nada por si própria, mas sim concomitantemente com o homem. Todos os seres animados ou são racionais, como os homens ou os deuses, ou são irracionais, como os animais selvagens ou domésticos. As virtudes são inteiramente racionais, mas não são nem homens nem deuses. Logo, não são seres animados. Todo ser animado racional precisa, para agir, de ser previamente estimulado pela observação de algum objeto. Em seguida, põe-se em movimento e, por fim, surge o assentimento que confirma o movimento adquirido. Vou explicar-te o que se entende por assentimento. Por exemplo, eu necessito de caminhar, apenas me ponho em marcha. Quando disse isso a mim mesmo e aprovei a minha decisão, se necessito de me sentar, é através de um processo semelhante que eu me sento. Este assentimento não se inclui no âmbito da virtude. Considera, por exemplo, a prudência. Como pode ela dar o seu assentimento à proposição, necessito de caminhar? Não lhe é possível, por natureza, fazer semelhante coisa. A prudência, de fato, prevê em função do homem que a possui, não em função de si mesma. Ela não pode por si, nem andar, nem sentar-se. Logo, não pode dar o seu assentimento. E quem não pode dar o seu assentimento não é um ser animado racional. Se a virtude é um ser animado, tem de ser racional, mas como não é um ser racional, não pode ser um ser animado. Se a virtude é um ser animado e se, por outro lado, todo bem é virtude, então todo bem é um ser animado. Os nossos mestres admitem esta proposição, mas, por exemplo, salvar o pai é um bem, emitir um parecer sensato no Senado é um bem, julgar com justiça é um bem, logo salvar o pai ou emitir uma opinião abalizada seriam seres animados, e os exemplos multiplicam-se de modo tal que se torna impossível suster o riso. Manter um prudente silêncio é um bem, jantar é um bem. Logo, silêncio e jantar seriam seres animados.
E já agora, pelos deuses, não vou parar com a brincadeira e o gozo que me dão essas ineptas sutilezas. A justiça e a coragem, se são seres animados, devem necessariamente ser animais terrestres. Ora, todo animal terrestre está sujeito ao frio, à fome e à sede. Logo, a justiça está com frio, a coragem está com fome, a clemência está com sede. Que me resta fazer? Não hei de perguntar a esses pensadores que aspecto têm todos estes seres animados? Parecem-se com um homem, com um cavalo, com uma fera, se atribuírem a tais seres a mesma forma redonda que atribuem à divindade. Dá-me mesmo vontade de lhe perguntar se a avareza, a mania do luxo ou a loucura também serão redondas, já que todas elas são seres animados. E se disserem que sim, Senhor, que tudo isto é redondo, então eu pergunto-lhe se um passeio cauteloso também é um ser animado. Serão forçados a aceitar que sim, ou seja, hão de declarar que um passeio é um animal e redondo, ainda por cima. Não imagines que, dentre os estoicos, sou eu o primeiro a falar, sem ser pelo manual e a ter a minha opinião própria. Cleantes e o seu discípulo Crisipo não chegaram a acordo sobre o que se entende por caminhada. Para Cleantes é como que uma corrente de ar que vem do princípio dominador da alma e desce até os pés. Para Crisipo é o próprio princípio dominador da alma, que nos impede, portanto, de seguir o exemplo de Crisipo, reivindicar o direito a ter opinião própria e troçar de todos estes seres animados que nem o universo seriam capazes de conter. As virtudes, dizem, não formam uma multiplicidade de seres animados. São, no entanto, seres animados. Assim como o homem pode ser poeta e orador, sem deixar de ser uno, também as virtudes são seres animados, sem serem uma multiplicidade. São uma e a mesma coisa a alma, e a alma justa, a alma prudente e a alma corajosa, isto é, a alma posta em consonância com determinadas virtudes. Nestes termos, acaba-se a desavença e estamos todos de acordo. Também eu admito por agora que a alma seja um ser animado, embora reserve para mais tarde a análise do que pretendo dizer com isto, mas nego que as ações da alma sejam seres animados. Se assim não for, teremos de considerar qualquer palavra ou qualquer verso como um ser animado, se uma proposição correta é um bem e se todo bem é um ser animado, segue-se que uma proposição é um ser animado. Um verso prende sentido a um bem, e todo bem é um ser animado, logo um verso é um ser animado. Por conseguinte, eu canto as armas e o herói é um ser animado. Só não podem dizer que é redondo, porque tem 6 pés de extensão. Hércules me valha, dirás tu, todo esse arrazoado não passa de uma teia completamente enredada. Parto-me de rir ao pensar que um solecismo, um barbarismo ou um silogismo também são seres animados e, ao imaginar com que aspecto hoje representaria se fosse pintor. E é isto o que nós discutimos com o ar mais grave deste mundo? Nem sequer posso exclamar como Célio: ó tristes bagatelas, tão ridículas elas são. Não seria muito mais preferível ocuparmos-nos de coisas úteis e salutares, tal como investigar de que modo nos é possível atingir as virtudes, qual a via que conduz até elas, em vez de me ensinarem se a coragem é ou não um ser animado? Prefiro que me digam que nenhum ser animado pode ser feliz sem coragem, se não tiver armas que o defendam dos acasos da fortuna. E se, através da meditação, não se tiver posto acima de todas as contingências, antes ainda de nelas se ver envolvido. O que é a coragem? É uma barreira inexpugnável a defender a fraqueza humana. Quem dela se rodeia pode resistir em segurança a este violento cerco, que é a vida, usando as suas próprias forças, as suas próprias armas. A este propósito, gostaria de citar-te uma máxima do nosso Posidônio:
Não imagines nunca que poderás proteger-te com as armas dadas pela fortuna. Luta, isso sim, com as tuas. A fortuna não fornece a ninguém meios de defesa contra ela própria. Por isso é que os homens estão bem defendidos contra os inimigos, mas se veem inermes perante a fortuna. Alexandre derrotou e pôs em fuga persas, hircanos, indianos e todos os demais povos que, desde o Oriente, se espalham até ao mar oceano. Quando, porém, de uma vez ordenou a morte de um amigo, de outra perdeu um segundo amigo. Alexandre deitava-se às escuras, lamentando-se num caso do seu crime, no outro roendo-se de saudades. O vencedor de tantos reis e tantas nações deixava-se vencer pela ira ou pela amargura. E como não seria assim, se ele próprio julgava preferível conquistar o universo a dominar as suas paixões? Em que enorme teia de enganos se deixam enredar os homens que põem a sua ambição no desejo de estender a conquista para lá dos mares, que se julgam no cúmulo da felicidade, quando ocupam militarmente imensas províncias, juntando novas terras às que já possuíam, e se não dão conta da forma de poder mais alta e divina que existe, o poder de nos dominarmos a nós mesmos. Quero que me ensinem também o valor sagrado da justiça que apenas tem em vista o bem dos outros e para si mesma nada reclama senão o direito de ser posta em prática. A justiça nada tem a ver com a ambição ou a cobiça da fama, apenas pretende merecer aos seus próprios olhos. Acima de tudo, cada um de nós deve convencer-se de que temos de ser justos sem buscar recompensa. Mais ainda, cada um de nós deve convencer-se de que, por essa inestimável virtude, devemos estar prontos a arriscar a vida, abstendo-nos o mais possível de quaisquer considerações de comodidade pessoal. Não há que pensar qual virá a ser o prêmio de um ato justo. O maior prêmio está no fato de ele ser praticado. Mete também na tua ideia aquilo que há pouco te dizia. Não interessa para nada saber quantas pessoas estão a par do seu espírito de justiça. Fazer publicidade da nossa virtude significa que nos preocupamos com a fama e não com a virtude em si. Não queres ser justo, sem gozares da fama de o ser? Pois fica sabendo, muitas vezes não poderás ser justo sem que façam mau juízo de ti. Em tal circunstância, se te comportares como sábio, até sentirás prazer em ser mal julgado, por uma causa nobre. Qual a causa que provoca em certas épocas a decadência geral do estilo? De que modo sucede que uma certa tendência se forma nos espíritos e os leva à prática de determinados defeitos, umas vezes uma verborréia desmesurada, outras uma linguagem sincopada, quase à maneira de canção? Porque é que umas vezes está na moda uma literatura altamente fantasiosa, para lá de toda a verossimilhança, e outras a escrita em frases abruptas e com segundo sentido em que temos de subentender mais do que elas dizem. Porque é que nesta ou naquela época se abusa sem restrições do direito à metáfora. Eis o rol dos problemas que me pões. A razão de tudo isto é tão bem conhecida que os gregos até fizeram dela um provérbio. O estilo é um reflexo da vida. De fato, assim como o modo de agir de cada pessoa se reflete no modo como fala, também sucede que o estilo literário imita os costumes da sociedade, sempre que a moral pública é contestada e a sociedade se entrega a sofisticados prazeres. A corrupção do estilo demonstra plenamente o estado de dissolução social, caso, evidentemente, tal estilo não seja apenas a prática de um ou outro autor, mas sim a moda aceita e aprovada por todos. Não é possível o espírito ter uma tendência e a alma ter outra. Se a alma é sadia, senhora de si, severa e comedida,
o espírito será igualmente grave e sóbrio. Quando a alma é viciosa, o espírito também degenera. Não vês tu que, se a alma é débil, as pessoas arrastam o corpo e só a custo se movem? Que se a alma é efeminada, até no modo de andar se nota essa moleza. Que se ela é, pelo contrário, ardente e forte, a marcha se torna acelerada. Que ainda no estado de loucura ou de cólera, que aliás é um estado semelhante à loucura, o movimento do corpo se torna caótico, descontrolado, sem sentido definido. Todos estes sintomas se tornarão mais evidentes ainda no que concerne ao espírito, já que este está totalmente impregnado pela alma, da qual recebe a sua forma, a qual obedece, a cuja lei se submete. O estilo de vida de Mecenas é por demais conhecido, para que seja necessário eu descrever o modo como ele se passeava, os seus requintes prediletos, o seu exibicionismo, a sua recusa em ocultar os próprios vícios. Pois bem, não é verdade que o seu estilo era tão desprovido de firmeza como a sua túnica era desprovida de cinto. Não é verdade que as suas frases eram tão sofisticadas como seu trajo, os seus acompanhantes, a sua casa, a sua mulher. Este homem podia ter sido um grande espírito se empregasse o seu talento num sentido mais correto, se não sentisse repugnância em fazer-se entender, se não fosse tão prolixo. Vais ver como seu estilo é retorcido, divagante, sem qualquer contenção, tal como a marcha de um ébrio. O que há de mais repugnante do que esta frase? Um rio de que uma cabeleira de bosques cobre as margens, ou esta outra, aram o leito do rio com as suas barcas e deixam para trás os jardins, subindo a corrente. E que dizer de um sujeito que se enruga todo, a piscar o olho à amante, a beija arrulhando como um pombo e desata aos suspiros como os tiranos dos bosques que agitam freneticamente a armação já fatigada. Em grupo, insaciáveis, escavam tudo em busca de comida e de garrafas. Não nos largam a casa, vão passando a morte sempre à espera. Um gênio que mal assiste à festa em sua honra. O pavio de uma vela enegrecida. Um bolo estaladiço. A mãe ou a mulher servem de vestido à lareira. Porventura, não é evidente logo à primeira leitura que o autor destas frases é o mesmo homem que percorria Roma, sem pôr o cinto na túnica, e até quando, na ausência de César, ele ficava interinamente nas suas funções. Era este homem sem cinto que se ia pedir a palavra de ordem. O mesmo homem que no tribunal, na tribuna rostral ou em qualquer reunião pública, aparecia sempre com a cabeça coberta por um manto, só com as orelhas de fora, com a mesma aparência com que vemos nos mimos, os escravos fugitivos de algum ricaço. O mesmo homem que, mesmo no período mais aceso da guerra civil, quando Roma em armas vivia na ansiedade, se fazia escoltar em público por 2 eunucos, mais homens mesmo assim do que ele próprio, o mesmo homem que celebrou 1.500 vezes o seu casamento com a mesma mulher. Estas frases de Mecenas, tão artificialmente construídas, escritas tão sem cuidado, inventadas expressamente para chocar os hábitos de toda a gente, mostram bem como seu caráter era também um misto de irreverência, de depravação, de originalidade. A benevolência é o maior título de glória que se lhe atribui. De fato, ele nunca usou a força, absteve-se do sangue alheio e não deu mostra do poder que possuía, senão pela licenciosidade a que se entregava. O alambicado monstruoso do seu estilo destruiu, no entanto, esse título de glória, tornando visível que a sua característica era a moleza e não a clemência. O tortuoso das suas frases, o ineditismo das suas expressões, as suas ideias chocantes, que às vezes têm algo de consistente, mas
a que o estilo despoja de energia, tornam evidente a qualquer pessoa que o excesso de prosperidade lhe deu a volta à cabeça. Por vezes, este defeito é apanágio de um só homem, por vezes é de toda uma época. Quando a prosperidade generaliza os hábitos de luxo, começa-se por dedicar uma maior atenção ao aparato do vestuário. Depois vem a preocupação com a mobília. Por fim, todos os cuidados se dirigem para a própria casa. Pretende-se que ocupe uma área idêntica à de uma herdade, que as paredes se reluzam com mármores importados do outro lado do mar, que os tetos sejam decorados a ouro, que o brilho do pavimento corresponda ao dos caixotões do teto. Passa-se em seguida ao luxo da mesa. Aqui o requinte reside, no ineditismo e na alteração da ordem, porque se servem os pratos servindo, por exemplo, em primeiro lugar, o que se costuma deixar para a sobremesa. Em suma, dando aos convivas à entrada o que era usual servir-lhes à saída. Quando os espíritos se enfastiam com o que vem da tradição e julgam que uma coisa é reles só por ser habitual, também quanto ao estilo só se procura novidade, umas vezes indo desenterrar palavras arcaicas e obsoletas, outras vezes criando neologismos ou dando às palavras significados inéditos. Outras ainda é esta última moda, tomando por opulência de estilo a audácia e a abundância das metáforas. Há autores que cortam a frase a meio, na esperança de agradar ao público, pelo fato de deixarem a ideia em suspenso, induzindo no auditório a ambiguidade. Outros, em contrapartida, desenvolvem e esticam a frase até mais não poder. Há os ainda que, sem chegar ao mau gosto declarado, o que é inevitável em escritores com tendência para o bombástico, não deixam por isso de tender para a prática de um gosto duvidoso. Por conseguinte, sempre que vires um estilo decadente cair nas boas graças do público, podes estar certo de que a moralidade anda também muito por baixo, assim como o luxo excessivo nos banquetes ou no modo de vestir é sintoma de uma sociedade doente. Também o barroquismo do estilo, quando se generaliza, mostra que os espíritos estão decadentes, pois é do espírito que nascem as palavras. Não deves espantar-te também, ao veres o estilo decadente, ser aplaudido não só pelas camadas mais baixas da sociedade, mas até mesmo pelos círculos ditos superiores. O que distingue umas camadas das outras é a toga, e não o espírito crítico. Já terás mais razões para te espantares de que se cubram de louvores não só os produtos viciosos, mas também os próprios vícios. Isto é um fenômeno de sempre. Ninguém impôs o seu talento, sem concessões ao público. Pode citar-me qualquer autor famoso que te apeteça, e eu serei capaz de dizer-te quais os defeitos que os seus contemporâneos lhe desculparam ou dissimularam conscientemente. Posso citar-te muitos escritores cujos vícios em nada os prejudicaram, e alguns mesmo a quem os defeitos só aproveitaram. Posso afirmar-te que há autores famosíssimos, objeto de universal admiração, que, se os expurgarmos dos seus defeitos, ficam reduzidos a nada, pois, de tal modo, nele se combinam os defeitos com as qualidades que, se eliminarmos aqueles, também estas se perderão. Não podes esquecer, aliás, que em questões de estilo não existe uma norma absoluta. O estilo varia ao sabor da moda, e a moda está sempre a mudar. Muitos escritores há que usam palavras próprias de outros tempos e só se exprimem na linguagem da lei, das 12 tábuas. Para eles, Graco, Crasso e Curião são demasiado elaborados e modernos, pelo que preferem recuar até Apio Cláudio e Coruncânio. Outros, em contrapartida, caem na vulgaridade à força de só quererem usar termos batidos e usuais. Uns e outros, cada um à sua maneira,
dão provas de igual decadência estilística tanto, Deus me valha, como aqueles que só aceitam usar termos solenes, sonoros, poéticos e rejeitam aquelas palavras indispensáveis ao uso diário. Quer uns, quer outros, ultrapassam a justa medida. Os primeiros usando mais adornos que o necessário, os outros menos do que o necessário. Os primeiros até depilam as pernas, os outros não depilam sequer os sovacos. Passemos à composição da frase. Quantos tipos de estilo queres tu que eu exemplifique, com deficiências de composição? Uns preferem a frase sacudida e áspera, e quando algum desenvolvimento se vai processando com calma, confundem deliberadamente a estrutura, detestam transições sem solavancos, acham que ferir os ouvidos com a falta de ritmo é sinal de força viril. Em outros, em vez de composição, encontra-se uma autêntica melodia. Tão dengoso e efeminado é o ritmo, e que dizer daquele estilo em que as palavras exigidas pelo sentido se vão fazendo esperar, até só aparecerem mesmo no fim. E daquela frase, como era, por exemplo, a de Cícero, que se desenvolve lentamente, que vai deslizando sem sobressaltos e apresenta no fim uma estrutura rítmica sempre igual. E não apenas no que concerne às máximas, havemos de considerar como defeito que elas sejam ridículas e pueris, ou então chocantes e deliberadamente imorais. Defeito será também se são demasiado rebuscadas ou demasiado adocicadas, se sabem a oco e não têm outro mérito além da sonoridade. Estes defeitos são originados, em geral, por um autor cujo estilo se considera modelar. Os outros imitam-no e assim o defeito se vai generalizando. Por exemplo, quando Sallust estava na moda, considerava-se o suprassumo do estilo, as sentenças abruptas, as frases inesperadamente sincopadas, a concisão obscura. Lúcio Arrúncio, homem, aliás, de rara parcimônia, autor de uma história da Guerra Púnica, era um fervoroso admirador de Sallustio e brilhante imitador do seu estilo. Em Sallustio, encontramos a frase com dinheiro fez um exército, isto é, contratou soldados, pagando-os do seu próprio bolso. Arrúncio deu em apreciar tanto esta expressão que a empregou em todas as suas páginas. Num passo diz ele, que fizeram os nossos pôr-se em fuga. No outro afirma que foi Hierão, rei de Siracusa, que fez rebentar a guerra. Noutro ainda, que estas notícias fizeram os parnomitanos render-se aos romanos. Isto é só uma pequena amostra. O livro dele está repleto de frases similares. Quer dizer, uma expressão que em Sallustio era rara, tornou-se nele frequente, quase contínua. E com razão, Sallustio forjou-a casualmente. Arrúncio rebuscava, estais a ver as consequências de se tomar como modelo a imitar, o que não passa de um tique de estilo. Sallustio escreveu algures, As Águas Invernosas. No primeiro livro da sua Guerra Púnica, Arrúncio escreve que, de repente, o tempo se tornou invernoso. No outro passo, para dizer que o ano foi frio, diz, o ano inteiro foi invernoso. No outro lugar diz, de lá enviou 60 navios de transporte ligeiros, além dos soldados e dos marinheiros indispensáveis, sob uma nortada invernosa, e nunca mais deixou de meter este termo à torto e à direito. Sallustio diz ainda a certa altura, enquanto em plena guerra civil, ele procura as famas de homem justo e bom. Arrúncio não se conteve. Logo no primeiro livro escreveu que eram grandes as famas de Régulo. Estes defeitos e outros que tais, induzidos pela imitação em certos escritores, não são só por si sintomas de degradação e corrupção espiritual, apenas se tais vícios são exclusivos de alguém, nascidos mesmo do caráter desse alguém, é que tu estarás autorizado a julgar, a partir deles, o caráter e as tendências do seu autor. O estilo de um homem colérico denotará a cólera, tal como o de um indivíduo impulsivo denota excitação, e o de um efeminado moleza e indecisão.
fenômeno idêntico é o que tu verificas em certos sujeitos que, ora rapam a barba toda ou só em parte, que tosquiam o bigode, mas deixam crescer os pelos, mesmo à beira dos lábios, que usam capas de cores indecentes ou togas transparentes, ou seja, cuja única preocupação é fazer qualquer coisa que dê nas vistas. Só pretendem chocar os outros, atrair os olhares, não se importando com censuras, desde que se repare neles. Tal é o estilo de Mecenas e de todos os outros que incorrem em vícios de linguagem, não por casualidade, mas consciente e deliberadamente. A causa disto está numa grave perturbação da alma. Sob o efeito da bebida, a voz só começa a ficar empastada quando o cérebro cede ao peso do álcool e perde por completo o equilíbrio. Semelhantemente, também esta espécie de embriaguez de linguagem só é verdadeiramente perniciosa quando a alma está em desequilíbrio. Cuidemos, portanto, da alma, pois dela provém as nossas ideias, as nossas palavras. É ela quem regula a nossa aparência, a nossa fisionomia, o nosso modo de andar. Se a alma está sã e robusta, também o estilo será vigoroso, enérgico, viril, mas se perde o equilíbrio, tudo mais cairá por terra. Quando o rei está incólume, um só espírito reina, mais morto ele, rompem-se os laços sociais. O nosso rei é a alma. Se esta permanece incólume, todas as nossas funções e deveres se realizam na mais perfeita ordem, mas se ela começa a oscilar, por pouco que seja, tudo ou mais em nós é afetado. E quando a alma cede ao império do prazer, os nossos talentos e as nossas ações degradam-se, todos os nossos esforços carecem por completo de consistência. Já que me servi deste símile, vou continuar com ele. A nossa alma pode comportar-se umas vezes como rei, outras como tirano. Um rei atento à estrita moralidade cuida da saúde do corpo que lhe está confiado, não dá a mínima ordem que seja imoral ou degradante. Mas um rei sem sentido de medida, ambicioso e debochado, passa a merecer antes um nome odioso e cruel de tirano. Paixões desenfreadas apoderam-se da alma, espicaçam-na inicialmente cumulando-a de gozo, tal como a populaça em período de larguezas. Nocivas a médio prazo, se sacia enganadoramente, agarrando as mãos, ambas, bens que não poderá consumir. Mas quando a moléstia, sempre em crescendo, vai consumindo as forças, quando o deboche se introduz na medula e nos nervos, então compraz-se na contemplação de gozos que, pelos seus excessos, já se lhe tornaram inacessíveis. O espetáculo dos prazeres alheios é o prazer que lhe resta, torna-se testemunha e conselheira de libertinagens, de que tem de abster-se, devido aos excessos passados, e mais do que lhe fora grata a abundância de delícias, é-lhe agora amarga que todo luxo gastronômico se afaste da sua boca e do seu estômago, que já não lhe seja dado rebolar-se entre uma multidão de pederastas e prostitutas. Para uma tal alma, ver-se privada de grande parte do seu gozo, devido às debilidades do corpo, que desolação! Não é verdade, meu caro Lucílio, que toda esta insensatez é a consequência, por um lado, de que nenhum de nós tenha consciência da sua mortalidade e insignificância. Por outro, é principalmente de que nenhum de nós pensa que é apenas um, entre muitos. Repara nas nossas cozinhas e nos cozinheiros que se atropelam à roda de todos os fogões. Parece-te plausível que tanta agitação se destine a preparar comida para um único estômago. Repara nas caves, onde pomos a envelhecer os vinhos, produzidos ao longo de gerações. Parece-te plausível que se guardem vinhos de tantas colheitas e de tantas regiões para um único estômago. Repara nas inúmeras zonas onde se trabalha a terra, nos milhares de colonos que a lavram e a cavam. Parece-te plausível que
todas as sementeiras da Sicília e da África se destinem a um único estômago. Se cada um de nós tomar as próprias medidas, se convencer de que não pode consumir muito, nem por muito tempo, todos poremos saudavelmente um freio aos nossos desejos. Nada, porém, te será mais útil para manteres em tudo a justa medida do que meditares continuamente na brevidade e incerteza da vida. Faças o que fizeres, nunca deixes de pensar na morte.